Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje estudaremos o seguinte tema: o México. O México, de acordo com a regionalização física, pertence à América Central. Já de acordo com a regionalização histórico-cultural, pertence à América Latina, como vimos na regionalização do continente americano. Quando estudamos a ocupação da América, vimos que naquela região, antes da chegada dos espanhóis, tínhamos os povos maias, astecas, toltecas vivendo naquela área, que foram dizimadas em virtude da busca por metais preciosos, da superioridade militar e doenças contraídas por essas civilizações pré-colombianas. Como ocorreu com as outras colônias da América Latina, o México também serviu como área de exploração. Inicialmente, foi a mineração a principal atividade desenvolvida no norte. Logo depois, foi desenvolvida também a agricultura, o que transformou sua região de planícies em uma terra próspera. As atividades comerciais que transportavam os produtos por mar, passando pelos portos de Acapulco, Veracruz e na região do Golfo do México. Através dessas atividades surgiram importantes cidades, como, por exemplo, a cidade do México. No período da colonização, o seu desenvolvimento era o mais alto entre as colônias. Dessa forma, com a colonização, suas riquezas foram levadas para a Espanha e a colônia passa a sofrer com desigualdades sociais. Após várias revoltas e diante da insatisfação popular, o México, em 1821, adquire sua independência. Após a independência, o México fica muito fragilizado economicamente e politicamente, o que contribuiu para que o país perdesse vários territórios, como, por exemplo, o Novo México, porções da Califórnia, do Texas, do Colorado, de Nevada, Utah e de Wyoming, para os Estados Unidos, que foram vendidos por 15 milhões de dólares. Posteriormente, os Estados Unidos, ele também compra os territórios que hoje em dia correspondem ao Arizona e partes do Novo México. Bom, a população absoluta do México é de 127 milhões de habitantes e sua densidade demográfica é de 65,3 habitantes por quilômetro. E em algumas regiões ultrapassa 500 habitantes por quilômetro quadrado. Assim, vamos perceber que algumas áreas serão bem mais povoadas que outras, com maior concentração nas porções centro-oriental e ocidental e nas planícies litorâneas. Nas décadas de 50 a 80, o país passa por um intenso crescimento vegetativo, mas a partir de 1980 tem uma queda nas taxas de natalidade. Nas últimas décadas, também ocorrem melhorias na qualidade de vida, principalmente na saúde, educação e geração de emprego. Porém, ainda enfrenta muitos problemas sociais. Dentre os países da América do Norte, o México é o que vai apresentar os menores indicadores sociais e econômicos. E o que explica esse fato é a forma de colonização, que ocorreu de forma diferente nos outros países, como já estudamos. Quanto à urbanização, grande parte da população do país está na área urbana, cerca de 79% da população. Em relação ao setor econômico, o terciário é o que mais emprega a população economicamente ativa no país e contribui com grande parte do PIB. Porém, os outros setores, além do terciário, são importantes para a economia do país. Na agropecuária, o país vai apresentar sérios problemas com a produtividade, já que 60% do território do país tem o clima árido, além de muitas regiões montanhosas. Esses dois fatores reduzem as terras
agricultáveis, dessa forma prejudicando a produção. Outro problema vai ser a concentração de terras, que dificulta dessa forma a prática agrícola. Vários governantes tentaram resolver o problema com a reforma agrária, porém não deu muito certo, pois as terras menos férteis são destinadas às aldeias comunitárias e pequenas propriedades. Essas dificuldades ligadas ao campo ampliaram o êxodo rural. Entre as principais culturas agrícolas do país, temos o café, a laranja, o tomate, o feijão, o abacate, entre outros. O milho verde vai ocupar grande parte das áreas agricultáveis, pois é a base alimentar da população. Já a atividade industrial também é bastante relevante, pois emprega 25% da população economicamente ativa e movimenta 33% do PIB mexicano. As principais zonas industriais estão na Cidade do México, em Guadalajara, Monclova, Vera Cruz, Tampico e Lázaro Cárdenas. O extrativismo mineral é relevante e temos a prata, o chumbo, o cobre, o zinco e o ouro. Entre as principais indústrias mexicanas, temos a automobilística, a siderúrgica, as químicas, petroquímicas, têxteis e alimentícias. As indústrias petroquímicas estão na região do Golfo do México, onde se localizam as reservas de petróleo. A produção de petróleo da região abastece as termoelétricas do país e dos Estados Unidos. Quanto ao setor de serviços, em 2016, teve 63% de participação na composição do PIB. Entre suas diversas atividades, destaca-se o turismo. Bom, como atividade, vocês irão responder às questões encontradas no livro na página 434. Como atividade extra, vocês irão responder essas duas questões subjetivas. A número 1. Vimos que o setor de serviços é o que mais cresce no México. Explique a contribuição desse setor para o PIB do país. A 2. A industrialização do México se dá devido a alguns fatores. Explique quais são e o que faz com que essas empresas sejam atraídas para o país.